Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Conecta Paraíba. Nasceu bem nascido, viu, Flávio? Boa noite, meu irmão. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite a todos que nos assistem. E nasceu nascendo, né? A gente viu a repercussão, a gente viu o que aconteceu, as perguntas que foram muito bacanas. Vários cortes, né? Entrevista com o primeiro entrevistado, o vice-prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra. Muito bom. E é isso. Começou, já iniciamos, estamos aqui. Eu tenho certeza que, como falamos no primeiro episódio, esse programa irá de encontro à necessidade de você que está nos assistindo. Então, não se esquece de se inscrever no canal Conecta PB Oficial, ativar o sininho para receber as notificações sempre que a gente entrar no ar. Rapaz, tu ainda vai trabalhar na Globo, isso que esse todo. Também se inscreve no nosso Instagram, tá? Conecta PB, vai lá, a gente também tá transmitindo direto. Lá não é inscrito, lá é seguidor. Seguidores. Segue o nosso Instagram também para ficar por dentro de tudo, tá bom? Lá a gente posta os nossos cortes. Enfim, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não estiver acompanhando esse programa ao vivo, em qualquer hora do dia, da noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde para você também, tá bom? Vamos falar dos nossos patrocinadores? Vamos embora. Onde é que a gente tá, Flávio, aqui fazendo esse podcast? Na Êxito Coworking, né? Você que quer ter uma estrutura como essa para apresentar o teu podcast, procure que é a Êxito Coworking. Você quer abrir tua empresa e sabe que é um custo muito alto, temos aqui secretária à tua disposição, temos aqui endereço fiscal, sala de reunião, auditório, temos toda a estrutura para você empresário ou você que trabalha nesse ramo aí, que às vezes até trabalha, mas não tem ainda uma empresa registrada. Essa é a tua oportunidade com custo daquele jeito. Sala privativa, sala presidencial, às vezes você quer se reunir com alguém, mas não quer estar num restaurante, não quer ir para a praça de alimentação do shopping. Aqui você vai atender o seu cliente, vai fazer a sua reunião com conforto, segurança e pagando pouco. Onde é que fica isso? Esse caô fica aqui na Rua Machado de Assis, 133. Aqui no centro, próximo aqui da TV Correio. Uma rua depois da TV Correio. Você vem pela Pedro II, uma rua após a TV Correio, você entra à esquerda, rapidamente você encontra a Êxito Coworking, sinônimo de sucesso. Império Atacadista, você meu amigo e minha amiga que compra a sua cesta básica, você empresário que faz a doação para os seus colaboradores, você que doa também para pessoas carentes, que traz isso no seu íntimo, no seu coração. Deixa eu te falar. Entre em contato com o pessoal do Império Atacadista, @ImpérioAtacadistaPB, tá bom? Ou entre em contato pelo telefone que vai aparecer na sua tela, tá bom? 993477070. Fala com o Glicério Feitosa e toda a sua equipe lá em Bahia, que eles vão deixar onde você quiser. Várias opções de cestas com os melhores produtos e os menores preços. Ó quem é cliente aqui, ó. Somos clientes lá, somos clientes. Agora, para comprar a cesta, a gente precisa ter... A Glicério até faz um fiado lá, passa o cartão e tal. Mas para ter dinheiro, dinheiro fácil e rápido é onde? Na Rápida Soluções. Você é aposentado, pensionista, você que está precisando daquela grana, entre em contato agora. Eu não sou aposentado, mas é funcionário público do Estado, Prefeitura, também fazemos. SIAP, Federal, tudo. PJ tem? PJ Quem também. é autônomo faz também? Autônomo também faz. Eita, temos danado. toda a linha de crédito para você que me assiste, que está precisando daquela grana, está precisando realmente dar um tapa na tua casa, está precisando resolver um problema urgente, procura Rápida Soluções, que lá nós temos toda a opção de empréstimo para você. Muito bem, você acessa lá agora também, @RápidaSoluçõesBR, entre em contato, tem uma equipe te esperando. Agora, Paulo Neto, à noite sim, manda uma mensagem pra você ver. A gente sabe que a cada minuto no Brasil tem um veículo roubado. Então você precisa ficar protegido. Mas, Paulo Neto, é caro tal de seguro. Eu estou falando da SOS Rastreamento, que é mais do que um serviço de rastreamento para você. Você tem direito ao rastreamento, que você acompanha 24 horas por dia, na palma da sua mão, com o seu celular. Você tem o rastreamento garantido, que se por algum motivo a Rastreasat não recuperar o seu veículo, se for moto, eles pagam até 20 mil reais, se for carro, até 40 mil reais para você. Você tem um auxílio, Flávio, chamado Auxílio Colisão. Bateu! Por exemplo, Flávio esses dias emprestou a moto a um rapaz aqui, nosso querido Gabriel, e ele caiu da moto. Com a SOS Rastreamento, tem 2 mil reais para consertar a moto. 3 mil reais se for carro.
não tem franquia, não tem pegadinha. Não é bom? É bom demais. E se for colocar isso em prática, em questão de um seguro, por exemplo, e a parcela vai lá pra Vai lá cima. pra cima. E tem franquia. E outra coisa, para-brisa, vidro, o que você quiser, tiver problema, tá na BR, trincou, tá em dia com a SOS, eles vão lá e trocam o teu para-brisa. Então entre em contato agora mesmo, 991-230202, 991-230202 e contrata o melhor rastreamento do Norte e Nordeste do Brasil com a empresa que a gente confia, SOS Rastreamento. Tem mais? Não, encerrou. Não, Hoje- tem, claro, tu encerrou. E aí, a LDF, material de construção? LDF. Ei, LDF, menina, aí, Encerrou ó, o meu, né? encerrou o dele, é porque aqui a gente dividiu bem direitinho. Ó, a LDF tem uma loja completa, um home center lá na BR-230. Estrada de Cabedelo, ó. Estrada de Cabedelo, tem tudo a ver com o nosso entrevistado hoje, tá? Você vai lá, compra os melhores produtos para a reforma e para a construção da sua casa, com os menores preços do mercado, divide em até 10 vezes sem juros. Lá você tem um cafezinho especial, é uma loja amiga do pet, você pode levar o seu cãozinho, o seu gatinho, você vai ver a estrutura da LDF que vai te proporcionar o melhor em produtos para você, com preço incomparável. Então, LDF, Estrada de Cabedelo, vai lá, tá? E, Paulete, eu tô fazendo uma reforma, Flávio, mas acabou o dinheiro. Oxe, divide em 10 vezes com os menores preços lá da LDF para você, tá bom? @lojas LDF no Instagram. Flávio, agora sim, né? Agora sim. Simbora? Simbora. Vamos logo. Você que está me assistindo aí agora, preste atenção. Pegue esse link aí agora. Quero te fazer um convite, um desafio. Boa, boa. Pega esse link aí agora, manda para todos os teus amigos e a nossa produtora vai arrumar uma forma da gente fazer aqui um sorteio. Oxe, já? Um sorteio para essa pessoa que está me assistindo agora e que vai divulgar esse canal, vai divulgar o Instagram de uma Pronto, maneira... Carla, agora tu arrumou, viu, Carla? Vamos fazer um sorteio aqui. Nossa produtora Carla Menezes, agora ela arrumou. Faz aí, eu quero que você encaminhe, no mínimo, você que está me assistindo aí agora, no mínimo para 3 pessoas. Comprove para nós que você enviou para 3 pessoas. Mande aqui a comprovação para nossa produtora. Mande aqui. Através do Instagram, pode ser? Do Instagram. @ConectaPB ou é ConectaPB Oficial? No Instagram. @ConectaPB Oficial, tá? Isso. Entra aí, manda a comprovação, porque o sorteio que vamos fazer aqui é algo... no próximo programa, eu vou dizer o que você vai ganhar. Não diga agora não. Não diga agora não. Manda Ó, agora, vamos lá. Seguinte, meu povo. Quando eu falei lá da LDF, da Estrada de Cabedelo, eu disse que tinha tudo com o nosso entrevistado de hoje. É porque ele, além de ser um cidadão cabedelense, nasceu no antigo Hospital Geral de Cabedelo. Exatamente. Ele é um advogado, bem-sucedido, pai do Henrique, esposo da Alana, também conhecido como Edivaldo Neto, presidente da Câmara Municipal do município de Cabedelo. Presidente, prazer tê-lo aqui, satisfação. Seja bem-vindo, viu? O prazer é todo meu, Paulo. Gostaria de saudar você, Flávio Figueiredo, toda a equipe técnica desse programa que já nasceu grande, o Conecta Paraíba. Parabenizo a vocês pela entrevista passada. Assisti e tive a certeza que vocês estão nascendo, mas já nascem grande e vão fazer desse meio de comunicação mais um meio de comunicação que vai levar muita novidade para a população paraibana. Então é um prazer estar aqui e estou aqui à disposição de vocês para conversarmos o que for possível e o que vocês quiserem saber, estou aqui aberto à disposição para a gente tocar esse bate-papo. Presidente, nós aqui agradecemos, né? Ele deixa aberto, né? Então, a última deu uma pergunta. Não. Você foi... Ei, Rapaz, presidente, o senhor ouviu. Ele fez uma pergunta Ele fez a pergunta da entrevista ao vice-prefeito da capital, mas vá devagar com o presidente, rapaz. Celular de Cabedelo, para vir para cá, vem devagar, por favor. Mas, presidente, nós aqui ficamos gratos com a sua presença aqui. Eu fiz meio que um apanhado rápido aqui de quem é Edivaldo Neto, mas eu queria que o senhor fizesse isso também no início desse programa. Edivaldo Neto por Edivaldo Neto. Quem é? Toda certeza. Como muita gente de Cabedelo diz, eu sou um filho de Cabedelo. Eu tenho muito orgulho de ter nascido no antigo Hospital Geral de nossa cidade, lá no dia 26 de outubro de 88. Lá
finquei raízes, lá morei toda a minha vida, só saí de lá para fazer o ensino superior. Sou advogado de profissão, na especialidade criminal, sou um criminalista. Tenho muito orgulho de dizer que carrego comigo o nome de Cabedelo para onde eu vou. E após toda a minha trajetória, fui convidado para ser candidato a vereador. Naquele primeiro momento até relutei, Paulo, mas depois, conversando com minha família, conversando com meus amigos, nós compramos essa ideia. E em 2020, na minha primeira eleição, eu tive a oportunidade de ter 1.080 votos, fui o 5º vereador mais bem votado da cidade. E agora, em 2024, nós tivemos 1.560 votos, fomos o 3º vereador mais votado da cidade. E hoje estou nesse sacerdócio que é a política. A política que ajuda tanto as pessoas quando ela é bem feita, né? Agora me diga uma coisa, quem foi o responsável por esse convite? Foi Vitor Hugo, prefeito O Vitor ex-prefeito Hugo, Vitor Hugo. exatamente. O senhor lembra como é que foi esse primeiro contato? Lembro sim. Quando aconteceu aquela operação em Cabedelo, Checkmate, que desbaratinou realmente uma organização criminosa que lá estava instalada, o prefeito Vitor Hugo me fez o convite para participar da gestão dele, que se iniciava lá em 2018, onde eu tive a oportunidade de ser secretário da Receita, depois fui secretário de Uso e Ocupação do Solo, e Vitor pegou e me fez um outro convite: Neto, agora eu preciso que você me ajude na seara política. Eu disse: Vitão, não sei se eu estou preparado, não sei se é isso que eu quero, eu já estou lhe ajudando aqui administrativamente. Ele disse: mas eu preciso que você me ajude nessa nova jornada. E um bom filho sempre quer lutar por sua cidade. Naquele primeiro momento relutei, mas depois fui para casa conversando com minha esposa, conversando com minha família. Achamos por bem participar desse processo. Processo que não é fácil, todos vocês sabem, mas que foi prazeroso para mim por estar em contato com a população, por estar em contato com os nossos amigos, e o que tornou um pouco mais fácil a campanha. E graças a Vitor Hugo, eu entrei na vida política porque hoje, além de advogado, onde eu me sinto plenamente satisfeito com minha profissão, eu me sinto realizado em fazer política pública para o meu município, para o meu povo. Houve, pegando um gancho aqui da pergunta do nosso amigo Paulo Neto, houve alguma resistência da família, da esposa, dos familiares em si? Houve alguma resistência? Ou já aceitaram de primeira, vai dar certo? Como foi? Houveram todas as resistências. Inclusive, meu avô chegou para mim e disse: ô Neto, como é seu nome? Aí eu não entendi, dele. Vovô. Aí ele disse: como é seu nome? Eu disse: Edivaldo Neto. Ele: exatamente, é meu nome. Então, você zele por ele, porque toda a minha vida eu fiz por onde zelar. E não você que vai colocar a perder. E naquela oportunidade eu perguntei: vovô, o senhor me conhece há quantos anos? Aí ele: desde que você nasceu. Eu disse: pois pode ficar tranquilo que meu caminho de retidão não vai mudar por conta da política. Mas depois, conversando com os familiares, também houve essa situação de resistência, mas conversando, dialogando, conversando muito com o Vitor Hugo dizendo como era que ele imaginava um cenário político da nossa cidade, vendo a transformação que Vitor Hugo fez naquela cidade, eu me senti confortável em aceitar o convite e participar do pleito, e graças a Deus estou aí obtendo êxito nas 2 eleições que participei. E honrando a promessa que fez. A promessa que fez o avô. Isso que é muito bom. Presidente, como o senhor bem disse, o senhor nasceu na cidade, leva o nome de Cabedelo, por onde anda, para onde vai. Eu queria lhe perguntar se o período da Operação Checkmate foi o pior período da história da cidade. Posso dizer que sim, Paulo, porque, na verdade, todos nós cabedelenses sabíamos que Cabedelo era uma cidade rica. Sim. Mas a gente não via essa riqueza nas ruas. A gente não via um povo feliz, a gente não via um povo com condições financeiras, muitas vezes até de fazer sua feira mensal. E foi um momento muito turbulento, porque nós víamos a população cabedelense padecendo, enquanto outros estavam realmente se locupletando do dinheiro público, pegando dinheiro público, colocando no bolso. E isso não sou eu quem estou dizendo.
a própria operação diz por si só. Mas a sensação de Cabedelo era que isso existia. Cabedelo é uma cidade tão rica e um povo tão pobre. Como é que isso pode acontecer? É uma situação antagônica. A gente não consegue entender, não conseguia entender. Cabedelo é tão rico e não desenvolvia. As ruas de Cabedelo esburacadas. Era como tem um vereador lá em Cabedelo, nosso amigo Pereira dizia, era na lama e na poeira. Na lama no período de inverno, na poeira no período de verão. Um bairro como Intermares, onde a grande maioria da população tem um poder aquisitivo maior e efetivamente e consequentemente também pagam um IPTU relativamente caro, completamente destruído. Então, foi realmente o pior momento que eu vi a minha cidade passar. E se nós fizermos um paralelo, traçarmos uma linha entre a Cabedelo da Checkmate e a Cabedelo hoje, maio de 2025, como é que o senhor faz esse comparativo? A gente, lá em Cabedelo, a gente diz muito que existe uma Cabedelo antes de Vitor Hugo e uma Cabedelo após Vitor Hugo. Vitor Hugo chegou ali, no meio daquele turbilhão, de muito problema, de muita preocupação, e em tão pouco tempo ele conseguiu fazer muito por aquela cidade. Ele conseguiu demonstrar que Cabedelo realmente era uma cidade rica, que bastava não levar para casa, que a gente conseguia transformar Cabedelo numa cidade maravilhosa que é hoje. Então, hoje nós temos uma cidade completamente estruturada, hoje nós temos projetos estruturantes na cidade, como o Projeto Orla, que é um projeto belíssimo, que se transformou em um novo ponto turístico do nosso estado, posso assim dizer, o dique de Cabedelo. Então, é uma outra cidade, é uma cidade completamente diferente. Sabemos que também há ainda o que melhorar, porque a cidade é um organismo vivo, a gente está sempre ali mudando e está sempre acontecendo problemas em alguns pontos que nós, enquanto agentes políticos, nós temos que agir e fazer com que aquela solução exista, mas é uma cidade completamente diferente. Então, não seria errôneo de minha parte dizer que nesses 68 anos de história de Cabedelo, se o senhor disse que o pior momento foi o período em que houve a Operação Checkmate, o melhor momento está sendo agora? Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas, Cabedelo hoje é uma cidade organizada. Cabedelo é uma cidade que paga em dia seus funcionários, é uma cidade que paga em dia seus fornecedores, é uma cidade que hoje nós temos orgulho de dizer que somos de Cabedelo, nós temos orgulho de dizer que moramos em Cabedelo, nós temos orgulho da infraestrutura que nossa cidade passou a ter, e eu tenho certeza que hoje o cabedelense ele é mais feliz por conta do momento que nós vivemos. E hoje Cabedelo, como você bem falou, não existe, a gente costuma falar que não existe um perfeito sem defeito. Sim. Né? Existe hoje algum gargalo em Cabedelo que você vê que há uma necessidade urgente de se olhar e de falar assim, de voltar todos os seus olhares para aquele gargalo? Existem gargalos, aqui a gente tem que ser muito realista com a população. Existem gargalos. Um dos gargalos que existiam na nossa cidade era a saúde. O prefeito Vitor Hugo fez um novo hospital, transformou o antigo Hospital Geral no hospital de ponta no nosso estado. E a gente não tinha, naquele momento, ainda colocado o hospital para funcionar em sua integralidade, 100%. E hoje o prefeito André Coutinho, ele tem esse olhar atencioso, inclusive criou um programa chamado Cabe Mais Saúde, que já vinha sendo executado, mas em uma menor proporção pelo antigo prefeito Vitor Hugo, e hoje a saúde de Cabedelo ela vem melhorando, acabando inclusive com demandas reprimidas que existiam em nossa cidade. Esse é um dos gargalos que existem e que a gente está buscando resolver. Outros gargalos que ainda existem, por exemplo, algumas ruas que ainda não são saneadas e calçadas, a gente já tem na programação do programa Pavimenta Cabedelo, para a gente acabar com algumas situações existentes, por exemplo, de inundações em algumas ruas ainda que existem em Cabedelo. Então, esses gargalos a gente tem observado e tem intervido para que a gente consiga realmente acabar com esses gargalos e avançar cada vez mais com nossa cidade. Presidente, hoje o Cabedelo tem quantos vereadores? Nós somos 15 vereadores. São 15 vereadores. Quantos vereadores situação e quantos oposição? 15 situação e nenhuma oposição. Poxa, o prefeito André Coutinho tá bem, viu? 15-0. Mas o senhor não acredita que essa ausência de
oposição na cidade pode fazer com que a administração relaxe em alguns pontos, como alguns desses trazidos pelo senhor, que conhece a cidade melhor do que ninguém? Acredito que não, Paulo, porque, muito embora nós tenhamos a maioria, a base seja a integralidade da casa, mas nós costumamos conversar muito, nós costumamos identificar os problemas e dialogar sobre isso. Não é porque nós somos uma unanimidade que a gente não vai indicar onde a gente está errando. Pelo contrário, a gente tem que realmente dizer, aqui a gente pode melhorar, aqui está sendo feita alguma coisa errada, porque o nosso intuito é melhorar. E nós sabemos, muitas vezes, que existe um ditado que a unanimidade é burra, né? Mas lá em Cabedelo, muito embora nós sejamos todos da base do prefeito André Coutinho, a gente tem esse olhar crítico e o melhor de tudo é que o prefeito André Coutinho ele tem também essa atenção para conosco, para com todos os vereadores, para que a gente leve para ele essas demandas, para que a gente possa resolver essas demandas existentes no nosso município. Então, eu tenho certeza absoluta que esse olhar atento de todos os vereadores de Cabedelo faz com que a gente consiga não ficar naquela situação de acomodação, conforme você falou, Paulo. E essa fala do nosso presidente, ele é tão condizente do que ele fala, que eu anteriormente perguntei quais eram os gargalos. Sim, e ele mesmo, né? Sim. Falou quais eram os gargalos, poderia se esquivar e falar, não tem, estamos lutando, mas pontuou quais eram os gargalos e está lutando para resolvê-los. Né? Presidente Edivaldo Neto, a gente falou no início do nosso podcast sobre um pouco da sua vida, eu trouxe um pouquinho, o senhor falou mais sobre si, e todo mundo já deu para perceber, quem conhece Edivaldo Neto sabe, e quem não conhece está vendo agora, conhecendo a sua história, o senhor teve uma ascensão rápida na política, né? Foi secretário de algumas pastas já citadas. Na primeira candidatura a vereador, conseguiu a reeleição como um dos mais votados da cidade. Na segunda oportunidade, na reeleição, aumentou a votação, permaneceu entre os mais votados e já assumiu a Câmara Municipal numa eleição em que houve também a unanimidade com relação ao seu nome. Pensando assim nos próximos, 20 anos, onde é que o senhor se vê? Eu costumo dizer que a política é uma construção diária. Eu costumo dizer que todos os dias a gente coloca um tijolinho, retira um tijolo que está errado, que está mal colocado. E eu não gosto de fazer perspectivas futuras porque acredito que o amanhã a Deus pertence. Eu quero terminar esse mandato trabalhando com muito afinco, como assim nós iniciamos, e buscar a reeleição no Poder Legislativo, tendo em vista que eu acredito que ainda posso contribuir muito na Câmara Municipal de Cabedelo. E depois daí eu não sei efetivamente qual será um caminho que eu iria adotar, até porque eu faço parte de um grupo político. Esse grupo político ele é capitaneado pelo ex-prefeito Vitor Hugo e atualmente pelo prefeito André Coutinho. Então, eu sempre estarei à disposição do grupo político que eu faço parte e, como todos sabem, o político não é dono de si. A gente é uma conjuntura da população, uma conjuntura do grupo político. Então, eu prefiro pensar no dia a dia, eu prefiro pensar em curtos espaços de tempo, mas sempre deixando meu nome à disposição para o que a população e o meu grupo político pretendam o espaço que eu iria ocupar. Então deixa eu trazer rapidinho, Flávio, só pegando um gancho dele aí, me permita. Então vamos trazer um pouquinho para cá, ao invés de pensar no futuro e pensar no senhor, vamos trazer um pouquinho mais para perto e falar no contexto da política estadual. Cabedelo é uma cidade importante da Paraíba, isso ninguém nega. Uma das cidades mais ricas, tem o nosso porto, é porta de entrada, né, da Paraíba e do Nordeste em algumas áreas e alguns setores. Por que Cabedelo até hoje não teve esse destaque que tem na economia, nos negócios, na beleza de suas praias, na política estadualizada? E o que fazer para, a partir de agora, Cabedelo ser ouvida, os líderes de Cabedelo serem ouvidos no que tange a política macroestadual? Exatamente a falta de uma gestão eficiente na cidade.
como já respondi aqui, antigamente o gestor não tinha sequer representatividade na cidade. Quem diria a nível estadual e a nível nacional. E Vitor quebrou esse paradigma. Vitor mostrou que Cabedelo é importante de fato para o Estado e para o país. Então, eu acredito que transpassada essas dificuldades, mostrando à população de Cabedelo que Cabedelo é uma cidade efetivamente rica, é uma cidade que pode, por que não, se credenciar a um cargo a nível estadual ou um cargo a nível nacional? Cabedelo tem essa condição e Cabedelo está tendo pela primeira vez na história a possibilidade de eleger um candidato a nível estadual para que continue trabalhando com afinco e com amor pela cidade de Cabedelo. E não tenho dúvidas alguma, Paulo, que Cabedelo saberá retribuir nas urnas todo o trabalho que foi desempenhado pelo prefeito Vitor Hugo. Pegando o gancho da última fala... Você cuidado, vai devagar. E me perdoe, até irei à vontade. Pode votar. Nós também ajudamos a eleger o deputado Messinho Lucena, que foi nosso antigo vice-prefeito. Sim, é verdade. Então, Cabedelo deu uma votação histórica ao deputado federal Messinho Lucena, que vem retribuindo muito por nossa cidade, que vem fazendo muito por nossa cidade. Então, o que a gente está observando é que Cabedelo tem realmente representatividade e que Cabedelo tem um peso numa eleição a nível estadual e federal. E se assim nós continuarmos pensando, observando e marchando, a gente vai conseguir melhorar cada vez mais a nossa cidade. Isso é uma falha nossa, sabia? Porque quando se fala em Messinho, se pensa logo em Cícero, pelo fato de Messinho ser filho do prefeito João Pessoa. E a gente acaba esquecendo por muitas vezes a importância da cidade de Cabedelo, dos votos de Cabedelo na eleição de Messinho Lucena. Verdade. Isso é verdade. Flávio, fica à vontade. Obrigado, viu, meu irmão, por esse espaço aí. Vai devagar. Não vai... Continue assim, bem devagarzinho. É porque na fala, nosso presidente anteriormente, ele falou do grupo político. Sim. Né? Ele falou do grupo político que é Vitor Hugo e hoje André Coutinho. Uhum. Sabemos como está a problemática hoje entre ambos, entre Vitor Hugo e André Coutinho. Não pode nem se falar, né? Exatamente. A pergunta, não sei se você tem alguma ideia de como está politicamente entre eles. Como é que se... hoje? Eles continuam extremamente aliados, tá? Às vezes criam factoides... Houve rompimento, não houve? No intuito de tentar balançar essa relação de confiança mútua que existe. Eles estão passando por uma situação processual no qual eles não podem se comunicar, mas o pensamento é um pensamento igualitário, de todo o grupo político, que nós precisamos continuar avançando, que nós precisamos continuar participando da gestão de André Coutinho e continuar trabalhando em prol de uma eleição macro do nosso prefeito Vitor Hugo. Eu me recordo, inclusive, o senhor falando aí de factoides, eu queria que o senhor dissesse se é ou não, na sua visão. Semana passada mesmo eu vi algumas matérias divulgadas em blogs e portais do anúncio do prefeito André Coutinho de cortar 20% dos custos de cada secretaria. O que para muitos é uma medida de austeridade, né? Diminuir o gasto público. Para alguns foi meio de que André está fazendo isso porque pegou a cidade quebrada. Então o Vitor Hugo, que dizia que Cabedelo é um paraíso, talvez não fosse um paraíso assim economicamente. O senhor acredita esse tipo de informação? É um factoide? Com toda certeza. A realidade que Cabedelo vivencia hoje é igual a que todas as cidades do país vivenciam. Nós estamos passando por uma situação de diminuição de arrecadação. Então, nós temos que entender que o momento que nós vivenciamos hoje não é o mesmo que nós vivenciamos lá atrás. E o político, quando é bom, ele vai sempre demonstrar e principalmente demonstrar suas atitudes no momento de dificuldade da cidade. Então, se nós tivemos uma diminuição na arrecadação causado pela saída da Petrobras de Cabedelo, da Brasil Gás, FPM caindo, ICMS também diminuindo, então a gente precisa realmente puxar as rédeas para que a gente não endivide a cidade de Cabedelo. Então, esse puxar de rédeas, o prefeito André Coutinho está fazendo com muita maestria. É uma realidade completamente distinta. A realidade que Vitor Hugo vivenciou na nossa cidade foi de muito crescimento, de muito investimento. Por quê? Porque Cabedelo arrecadava de uma forma melhor.
hoje é uma situação do Brasil. E acredito que o prefeito André Coutinho tem sido muito inteligente, tem sido muito perspicaz em ouvir as secretarias, ouvir os vereadores, ouvir a população, porque esse corte de 20% não é um corte necessariamente impessoal. Isso é o que ele menos quer fazer. Ele não quer que ninguém perca o emprego. Ele quer que as secretarias, nesse momento, diminuam um pouco, por exemplo, no cafezinho, ou, por exemplo, no material de expediente, para que a gente não precise demitir e muito menos atrasar o salário dos servidores. Então, eu tenho certeza que esse momento de dificuldade passará e que a gente vai voltar com o mesmo ritmo a fazer obras estruturantes e trabalhar cada vez mais pelo nosso povo. Muito bem. Flávio, vamos falar aqui, enquanto o presidente bebe uma aguinha, vamos voltar a falar aqui dos nossos parceiros, lembrando que nós estamos na Êxito Cowork, né, Flavão? Êxito Cowork. Estamos aqui na Rua Machado de Assis, bem próximo aqui à TV Correio. Repito, você que está me assistindo agora, chegou agora, não viu, a gente falamos do início. Você empresário que está precisando, necessitando de abrir sua empresa e não sabe como, custo com empregado, secretário, custo com sala de reunião, N custos, aqui você tem tudo em um só lugar. E com o preço, ó. Então entre em contato conosco agora. O número está aparecendo na tela aí agora, 996430032. Entre em contato agora e saiba mais informações. Eu te garanto uma coisa. Ah, eu quero saber o orçamento. Eu te aconselho você vir no ambiente e conhecer a Êxito Cowork. Muito bem. Outra coisa... Outro parceiro nosso, na verdade, é a LDF. Lojas LDF, Estrada de Cabedelo. Você encontra lá um verdadeiro home center para a sua construção, para a sua reforma. Tintas, pisos, torneira, balcão, o que você precisa para melhorar, renovar a sua casa ou a sua construção. Então, não perca tempo, meu amigo e minha amiga, já que a gente hoje, a pauta é sobre Cabedelo, estamos aqui com o presidente da Câmara Municipal de Cabedelo. Não esquece, Estrada de Cabedelo, sentido cidade portuária, tá? Você vai ver logo ali onde estão paradas um pouco tá tendo desvio, na verdade, da obra. A obra não tá parada, não, a obra tá andando. Mas tem um desvio lá da obra, da triplicação da BR-230. Então, você vai ver logo do lado direito a LDF Material de Construção. Vai lá, divide tudo em até 10 vezes. Entra em contato com eles através do telefone que tá aparecendo na tela e também @LDF Lojas LDF, @Lojas LDF. Vai lá e segue também o Instagram deles, tá bom? Muito bem. Conversando com o presidente Edivaldo Neto, como é que tá sendo esses primeiros... Já se passaram mais de 120 dias, né, no comando da Câmara. Exato. Tá sendo aquilo que era esperado, presidente, ou o senhor achava que o desafio ia ser mais fácil? O desafio está sendo fácil, Paulo. Está sendo fácil, Flávio, porque quando se tem palavra, quando se cumpre o que foi acordado com os colegas vereadores e com a população, as coisas ficam mais fáceis de serem tratadas. Acredito que hoje em dia não há mais espaço na política para tapinha nas costas. Acredito que os compromissos devem ser firmados e devem ser cumpridos, porque a população está de olho, os vereadores estão de olho. O que nós fazemos reflete diretamente na vida da população, Flávio. Então, quando a gente trabalha com afinco, trabalha com muita responsabilidade, trabalha com muita... pautado na legalidade, é interessantíssimo, é importantíssimo, na verdade, a receptividade que nós temos, tanto da classe política quanto da população, tendo em vista por essa honradez desses compromissos. Então, eu não tive dificuldade, Paulo, na eleição para presidente e não estou tendo dificuldade alguma na condução dos trabalhos da casa. Por quê? Porque a gente sempre vem pautando os trabalhos de acordo com o coletivo. Lá nós somos uma coletividade de vereadores que representamos a população de Cabedelo. Então vão haver interesses seus, vão haver interesse seu, e a gente tem que estar ali sempre organizando essa pauta, a gente tem que estar ali sempre com atenção nas demandas, porque tenho certeza absoluta, e aqui afirmo a vocês, a toda a população que nos assiste, os 15 vereadores de Cabedelo, eles têm realmente a preocupação e o interesse de melhorar aquela cidade.
Presidente, quanto é hoje o vencimento de um vereador lá em Cabedelo? Hoje, R$13 mil. R$13.000. São quantas sessões por semana? Nós temos sessões ordinárias nas terças-feiras. Terças. E nós temos as reuniões das comissões e as sessões administrativas, que acontecem durante toda a semana. Então, algumas pessoas até dizem, nós só temos sessões ordinárias, que são as deliberativas, na terça-feira. Mas todos os dias, nós estamos naquela casa, nós estamos em reunião de comissões, em reunião de líderes, para que a gente realmente consiga colocar os interesses da população para frente. Por que eu lhe fiz essa pergunta? Porque existe no Brasil uma máxima de que o legislativo não trabalha. Ainda não é uma questão só de Cabedelo, né? A gente vê, porque o legislativo ele não faz obra, ele não executa orçamento, ele não entrega. Às vezes o senhor é convidado, como eu vi semana passada, por exemplo, o senhor foi convidado a assinar uma ordem de serviço ali juntamente com o prefeito, com a vice-prefeita, tá? Mas não vai lá, não executa, não aparece nome em placa, não sei o quê. E aí, quando tem 1, 2 sessões por semana, sessões ordinárias, como o senhor bem destacou, com a presença do público, né, aberta Exato. à população, aí muita gente, vereador, deputado, ganha muito e faz pouco. Como o senhor já no segundo mandato, agora presidente do Poder Legislativo de Cabedelo, como é que o senhor recebe esse tipo de crítica? Com muita naturalidade. Nós sabemos que, de fato, a classe política ele recebe mais do que a classe dominante em nosso país, Sim. onde a grande maioria da população sobrevive com um salário mínimo. Mas o que nós deixamos de fazer na nossa vida pessoal para abrindo mão de alguns projetos pessoais para ajudar a coletividade? Então, acredito que, de fato, a população, algumas pessoas, que são poucas, que dizem que vereador, prefeito recebem demais, eles falam isso porque não conhecem a realidade do político. Nós saímos de casa, Paulo, todos os dias, por volta de 7h30 da manhã. Eu cheguei aqui atrasado porque vim almoçar quase ainda agora. Sim. Porque atendendo a população, no meu gabinete, a gente sai para atender a população na rua. Hoje, um dia chuvoso, alguns pontos, gargalos existentes, nós estávamos na rua, vendo a população. Nós, vereadores, somos a primeira porta que a população bate quando precisa de alguma coisa. Isso é verdade. Nós precisamos disso, nos ajude com isso. Muitas vezes, por falta até de uma certa estrutura do Poder Executivo, nós tiramos do bolso para ajudar quando é uma situação realmente crítica. Então, assim, quando se coloca no arcabouço, onde se observa toda a realidade, acredito que nós recebemos o que de fato é justo. Falando um pouco de política, 2026 é um ano eleitoral. Quem são os candidatos de Edivaldo Neto? Eu falo com Já tá tranquilo? Tudo fechado? Já? Muito fechado. Até porque acredito, Paulo, que gratidão se paga com gratidão. Sim. Tá? Vitor foi o meu maior incentivador a entrar na vida política e não poderia, de forma alguma, deixá-lo na mão agora. Nós temos que ajudar quem nos ajuda. Da mesma forma que o deputado federal Messinho Lucena. O que Messinho Lucena vem fazendo por Cabedelo é uma coisa realmente que ajudou a nossa cidade a crescer e desenvolver muito. E os demais, obviamente, iremos conversar com o nosso grupo e qual foi a indicação do nosso grupo, nós iremos seguir efetivamente. Se você me perguntar se tenho preferências, tenho. Quais são essas preferências? Com toda certeza para governo, Cícero. Cícero já mostrou para que veio. Cícero, acredito ser preparado. Já foi tudo em nosso estado, já foi ministro de governo. E acredito que ele está preparado, fazendo uma gestão magnífica aqui em João Pessoa. Acredito que ele está preparado para assumir esse desafio e fazer com que a Paraíba continue crescendo. Mas, como disse, nosso grupo irá sentar no momento oportuno, irá efetivamente dar as diretrizes, irá ouvir a todos que fazem parte, porque nosso grupo é um grupo de diálogo, não um grupo de imposição. E a decisão que for tomada, nós iremos seguir. Mas esses dois candidatos aí, a gente já nem conversa com outros no que se tratar política eleitoral. E na hora que perguntarem, Edivaldo, e aí, Neto? Pra governador, Cícero. Tem minha total... Sem titubear. E se porventura houvesse um rompimento
de fato e de verdade, entre Vitor Hugo e o atual prefeito. Um rompimento de verdade. E o atual prefeito chegasse com outro nome. Existe essa possibilidade? Flávio, eu nem presidente? cogito essa possibilidade, sabe? A gente tem um projeto tão coeso, tão ajustado efetivamente, que assim, se você É impossível. me pergunta... Nada é impossível. Certo. Nada é impossível. Mas acredito que essa situação é quase impossível. Eu vou dar uma situação aqui, e aí eu peço que presidente Edivaldo Neto agora se vista de advogado criminalista Edivaldo Neto. A gente estava falando que os dois, por conta de uma decisão judicial, não estão se falando. Nós estamos aí há pouco mais de um ano da eleição, pouco mais de um ano do início do período eleitoral. O senhor acredita que daqui para lá essa decisão é derrubada? Porque eu não imagino um prefeito de uma cidade como Cabedelo apoiar um candidato como Vitor Hugo sem poder se falar. Eu tenho certeza que essa decisão cairá por terra. Eu não conheço o processo em sua totalidade, mas do pouco que eu conheço, eu acredito que são provas muito superficiais. Tá? Acredito que ali foi um momento eleitoreiro que nós passamos e a oposição, de alguma forma, veio a ingressar com algumas ações, mas acredito que, e confio 100% na justiça, mas acredito que cairá por terra completamente esses processos que impedem hoje o prefeito Vitor Hugo do prefeito André Coutinho se comunicarem. Diga-se de passagem que é comunicação pessoal, porque institucional eles podem se comunicar. Sim, sim. Um é secretário João Pessoa, o outro é prefeito. Institucionalmente eles podem conversar, o que eles não podem conversar é sobre o processo, ou sentar para conversar uma conversa de cunho mais pessoal. Isso aí realmente não pode. Mas institucionalmente eles podem tratar naturalmente. Lembrando que Vitor Hugo também é o presidente estadual do partido do prefeito, né? Exato. Do nosso partido, né? Tem Que eu faço parte o senhor também, também né? faz parte do Avante. É a maior bancada na Câmara, é do Avante? Sim. Hoje lá nós somos 5 vereadores. 5 dos 15. Exato. Antes o senhor era do Republicanos. Republicanos. Que era o mesmo partido de Vitor Hugo também. Também. Eu vejo, o senhor mudou também. Aí, ó. Na verdade, Vitor era do União Brasil. União Brasil, é verdade. Mas lá nós fizemos 2 chapas. União Brasil foi majoritário, fez o maior número de vereadores. Lá na época foram 6. E o Republicanos 5. É porque Vitor Hugo, no primeiro momento, ele assumiu como prefeito tampão, né? Exato. E ele era do Republicanos. Isso, era do Republicanos. Ele era presidente da Câmara. Exato. Assumiu porque Luceninha tinha renunciado o cargo e Leto foi preso. Então, com a prisão de Leto, ele assume porque era o primeiro da linha sucessória. Nessa época ele estava no Republicanos, né? Exato. Aí muda para a União Brasil, o senhor continua no Republicanos. Sim. Entendi. Aí, quando foi agora, ele me fez o convite para disputar as eleições pelo Avante. Nós vimos a realidade do partido, um partido realmente que nos dava condição de concorrer a uma eleição, um partido que Vitor Hugo pegou e conseguiu estruturar, e não foi nada difícil nós fazermos essa migração para o Avante, e dizendo a vocês que também era muito feliz no Republicanos. Ei, peraí que o senhor... Vamos fechar essa chapa aqui, presidente? O senhor já disse que é Vitor Hugo para deputado estadual, Messinho para federal. Até aí, acho que para mim, eu que acompanho a política de Cabedelo, nenhuma surpresa. Cícero para governador, se o senhor quando for consultado pelo grupo, o senhor colocaria o nome de Cícero. Mas tá faltando aqui três vagas ainda. Tem os senadores de Edivaldo Neto e o presidente da República. Não fuja não, bora. Eu não sou senador 1 e senador 2. O senhor tá tão bem aí, eu não sou de fugir. Bora. De nenhuma pergunta. Senador. Mas assim, não posso também deixar aqui de registrar o quanto veneziano vem nos ajudando em Cabedelo. Muito embora não seja parte hoje da situação que nós fazemos parte, junto a João, mas é um senador que nos ajudou em um momento pretérito e vem nos ajudando, continua nos ajudando. Cabedelo foi a primeira cidade a declarar apoio, os vereadores de Cabedelo, à eleição de veneziano para o governo do estado. E acredito que, se puder ser, como disse,
ouvirem a minha opinião, veneziano seria um voto que a gente faria com tranquilidade pelos serviços prestados para a nossa cidade. O outro senador? Esse aí eu não tenho, nem pensei, Paulo, para ser bem sincero. Seria João, não? Sim, João, com toda certeza. Se João for, exato, né? Exato. Me perdoe a ausência, governador. Se João for, com toda certeza. Ele... Hoje, nós fazemos parte do projeto de João, né? João vem ajudando a cidade de Cabedelo também. Agora fez a inauguração do porto há um pouco mais tempo. Teve lá com a PBPrev também, levando o gás encanado para a nossa cidade. Então, com certeza não seria nada difícil, nem fora de cogitação, votar em João. Talvez seja natural, caso ele seja candidato, né? E nesse país polarizado? Eu queria que a gente saísse dessa polarização. Como? Não sei. Existem nomes aí que eu votaria com maior satisfação, como Tarcísio. Um cara que se demonstrou muito preparado, um cara que é centro-direita, não é radical da direita, nem radical de esquerda. Eu acho que nós precisamos voltar ao centro, trazer para o país um presidente que esqueça um pouquinho a ideologia, que esqueça um pouquinho lado A ou lado B, e que de fato se comprometa a trabalhar para o nosso país, que a nossa população precisa efetivamente de trabalho, precisa efetivamente de políticas públicas para tirar esse povo, gerar emprego, tirar da miséria muitas pessoas que ainda existem. Então, eu acredito que votaria tranquilo em Tarcísio. O que não é, assim, uma utopia do presidente Neto, porque se a gente levar em consideração o cenário hoje, Bolsonaro está inelegível por 2 ações. Há quem diga que ele pode ser preso ainda esse ano por decisão do Supremo. E não teria um outro nome na direita mais forte, pelo menos nas atuais pesquisas que são publicadas, que o nome do governador de São Paulo. E a gente sabe que essa questão do radicalismo, só quem perde é a população. Só quem perde é o povo. Porque a gente vê que, infelizmente... Ficam discutindo lá em cima, ideologia A, ideologia B. Cabedelo, pauta, Cabedelo é uma cidade que deu um exemplo de não aceitar esse radicalismo, porque o prefeito André Coutinho foi candidato contra um candidato de direita radical. Na eleição municipal, acredito que é completamente diferente para uma eleição a nível nacional. Nós tivemos mais que o dobro dos votos do segundo e terceiro colocado juntos, dos demais colocados em Cabedelo. Mas no cenário nacional nós tivemos uma eleição polarizada também. Sim, verdade. Eu acredito que 51-49. Então, assim, o que reflete no cenário nacional realmente é de uma polarização também em Cabedelo. Presidente, a gente tá indo para a reta final aqui do nosso papo. O papo tá muito bacana, muito bom, assim como o primeiro, viu? Exatamente. Vai render tantos cortes bons. Eu só espero que depois o meu amigo, que inclusive está aqui presente, Léo Borba, Léo, que é o secretário de comunicação da Prefeitura de Cabedelo, que está acompanhando aqui nos bastidores a entrevista do presidente. Um abraço, Léo, obrigado pela presença. Mas, rapaz, o negócio... Não, mas a gente vai fazer bem direitinho, viu, presidente? Léo, fique tranquilo, vai dar tudo certo e em breve traga o prefeito André Coutinho aqui também, rapaz. Seja bem-vindo sempre. A gente gosta de fazer um bate-bola, um jogo rápido no final das nossas conversas. A gente vai dizer aqui alguns nomes ou algumas palavras, vai jogar, e eu queria que Edivaldo Neto, em poucas palavras, se puder. Claro. Porque no caso do nosso primeiro entrevistado, o vice-prefeito Léo Bezerra, vocês viram que quando ele falou dos filhos dele, ele foi às lágrimas, enfim, se emocionou bastante. Mas, se não der, fica à vontade. A ideia seria ser um bate-bola mesmo, um jogo rápido, mas se não der... Aqui quem manda é o convidado, É o convidado, né? Cabedelo para Edivaldo Neto. Tudo. Cabedelo é tudo. Tudo. Henrique. A razão do meu viver hoje. A razão do meu viver você só sente isso depois que você vira pai, é meu primeiro filho. E é o que me faz acordar cedo para trabalhar e
junto à Alana, é o que me faz querer voltar o mais rápido possível para casa. Porque a gente esquece os problemas do dia a dia e atravessar a porta de casa é você receber amor incondicional. É você sequer saber, muitas vezes, poxa, por que tanto amor? Por que Deus foi tão bom comigo? E, assim, minha família é a razão do meu viver. Agora deixa eu abrir um parênteses nesse bate-bola. Pretende ter outros ou vai parar no... Pretendemos. Né? Inclusive, já liberamos, se Deus quiser. Chegando uma menininha aí, a gente para um casal. Bacana, a ideia é ter um casal. Vitor Hugo. Meu maior incentivador político. E um ser humano incrível e que tem toda a minha admiração e minha gratidão. André Coutinho. Um ser humano também incrível. Um político astuto, um político inteligente, um político de poucas palavras, mas de muito trabalho. Cabedelo sem o Porto, seria? Seria uma cidade com mais problemas, uma cidade com mais dificuldades financeiras. Mas hoje, nós... Não posso dizer que conseguiríamos viver sem o Porto, mas hoje nós estamos organizados a tal ponto que a gente sentiria, mas não com tanta dificuldade. Termares ou Camboinha? Formosa. Foi bem! Formosa. Foi bem. Formosa ali é o lugar mais bonito de Cabedelo, sem sombra de dúvidas, para mim. Respeito opiniões contrárias, mas Formosa não é incomparável. Que bom. Ser vereador é? Sacerdócio. É você, muitas vezes, abdicar efetivamente de projetos pessoais, de estar com sua família, para estar servindo ao povo. Muitas vezes, de madrugada, atender uma ligação por uma família que precisa de alguma ajuda. Muitas vezes, deixar um almoço em família para poder ajudar também um próximo. Mas, além de ser um sacerdócio, é de um extremamente gratificante. E estar sendo presidente da Câmara? Um desafio, mas um desafio muito, muito feliz, que me dá uma bagagem muito boa e que me faz ver que hoje a Câmara é unida, a Câmara é uma Câmara que quer trabalhar cada vez mais por nossa cidade. Muito bem. Surgiram aqui algumas perguntas, Flávio. Enquanto ele estava respondendo as perguntas, surgiram, e como a gente tem ainda um tempinho, alguns minutos, vamos aproveitar aqui a presença do... Não é todo dia que a gente tem a presença do presidente de um poder legislativo de uma cidade tão importante como Cabedelo. Edvaldo Neto, quando não está com a família e trabalhando, está fazendo o quê? Com a família trabalhando. Eu não tenho outra... É de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Exato. Minha esposa até pede, né, meu amor, vamos viajar. Eu sou muito caseiro, gosto muito de ficar em casa. Gosto muito de estar rodeado dos meus amigos, da minha família. E nos momentos em que não estamos trabalhando, a gente está sempre ali tentando conviver, tentando aproveitar o máximo da família, dos amigos. E aproveitando as belezas de nossa cidade. Cabedelo é linda por natureza, Deus ali foi muito generoso. E... cada vez que a gente sai de nossa cidade, por exemplo, para visitar, a gente diz, Cabedelo é mais bonito, Cabedelo mais melhor, Cabedelo mais tranquilo. E eu sou apaixonado por aquilo ali. E uma pergunta curiosa, que eu tenho 2 amigos em comum, tem escola lá, e um outro, os 2 iriam ser candidatos a vereador de Cabedelo. E todo mundo, quando a gente se reunia, falava assim, cuidado, Cabedelo é uma eleição muito difícil, tal como João Pessoa. Só se foi um amigo, um abraço aí para Portela. Portela, ele foi, meu amigo. Pronto. Meu amigo. Ele se candidatou, é dono de uma escola lá. Portela, na eleição 2020, votou conosco. Foi? Foi. Pronto. Ele foi para o pleito agora, e o outro amigo não foi. Eu convencido pelos outros amigos que não vá, que negócio lá é difícil. E Portela
comprovou que é difícil, né? Mas ele teve uma boa uma votação né? expressiva Ele teve para uma um primeiro pleito. Isso. Esbarrando muitas vezes na falta de experiência, efetivamente, na imaturidade política, mas ele teve uma votação expressiva. Teve uma votação muito boa. E todos falam que lá é uma eleição muito, mas muito difícil, tal como com João Pessoa. É verdade isso? É verdade, e acredito que ainda seja um pouco mais difícil que João Pessoa, por uma razão. Cabedelo, embora seja litoral, mas ela tem características de uma cidade interiorana. Então, todo mundo se conhece ali. Então, às vezes, em uma família tem 2, 3 candidatos em uma família só. Então, há essa dificuldade de fato. Mas quando você tem propostas, projetos e trabalho, serviço prestado para a população, fica um pouco mais fácil. Tá? Mas é realmente uma eleição muito difícil, é uma eleição de muita conquista, de muita proximidade com a população e torna, de fato, uma eleição muito peculiar e muito difícil. Presidente, agora sim a última, prometo. Passa rápido, aqui a gente podia ficar o dia todo conversando. Muito obrigado. Eu lembrei de algo muito interessante que eu presenciei agora no último verão. Cabedelo hoje é conhecida como a cidade do verão. Capital do verão brasileiro. Capital do verão brasileiro. Uma marca que foi implementada pelo ex-prefeito Vitor Hugo e que está sendo levada agora na gestão André Coutinho. E João Pessoa recebeu, o nosso estado, mas especialmente o litoral, João Pessoa, Cabedelo, receberam um número, eu acredito que recorde, se não, mas muito próximo a isso, no último verão, dezembro, janeiro, fevereiro, de turistas. E eu conversei com muitos, com vários. Sempre que eu estava na orla de João Pessoa, que eu ouvia um sotaque diferente e que eu tinha como, eu me aproximava e puxava assunto. Acho que 90% ou mais das pessoas, quando eu falava do Jacaré, pensam, acham, acreditam que o Jacaré ficou João Pessoa. A prefeitura de Cabedelo, ainda na gestão anterior, transformou aquela área. Os impostos vão para Cabedelo, mas é meio que como o aeroporto, que agora tem uma disputa entre Bahia e Santa Rita, mas não é de João Pessoa e é o aeroporto de João Pessoa, os que são de fora. Como, na sua visão de cabedelense, homem público, poderia ser feito? Ou se isso é ou não importante, na sua opinião, para que o cidadão que chega no Jacaré, que vê toda aquela maravilha, o pôr do sol, o bolero de Ravel, diga, não, nós estamos na cidade de Cabedelo. Porque o porto é muito simples. O porto é chamado Porto de Cabedelo. Todo mundo sabe que fica em Cabedelo, não tem como. Agora, a Praia do Jacaré, não. Eu fui na Praia do Jacaré, eu tô aqui em João Pessoa, vai lá pra João Pessoa, pra Praia do Jacaré. Como fazer para mudar essa realidade? E se isso é importante ou não? Importantíssimo, né? É importantíssimo. Estado de pertencimento, né? Claro. E já foi pior, Paulo. Já foi bem pior. Hoje a Secretaria de Turismo, aqui também já deixa um abraço fraterno ao secretário Rênio, ele já vem fazendo esse trabalho de conscientização da população que ali é Cabedelo. A exemplo desse trabalho que vem sendo realizado é que nas lojas de artesanato, lá tem Eu Amo Cabedelo. Antigamente se tinha Eu Amo João Pessoa. Então, na gestão de Vitor Hugo, Vitor fez isso. Não, a Areia Vermelha é de Cabedelo. A Fortaleza de Santa Catarina é Cabedelo. O Pôr do Sol do Jacaré é Cabedelo. E eu acho que isso é só questão de tempo para que a gente consiga efetivamente mudar isso. Mas também tem que ser feito um trabalho, que é um trabalho muito importante, com o trade turístico. Para que o trade turístico diga assim, olha, nós estamos indo agora para o Pôr do Sol, mas lá é Cabedelo, lá é Jacaré, Praia do Jacaré. E a gente vem buscando, através da Secretaria de Turismo, fazer isso. Tá? Acredito que já isso vai se acabar. Nós temos também um probleminha que talvez seja determinante para isso. Porque Cabedelo ainda não tem uma rede hoteleira que possa recepcionar esses turistas. Então, verdade. Os turistas vêm para Cabedelo, passeiam em Cabedelo, mas estão aonde? João Pessoa. Então é meio que natural dizer... não. E é próximo, é colado? Exato. Então é meio que natural eles dizerem assim, não, eu estou aqui em João Pessoa. Onde, na verdade, a grande maioria das belezas naturais que são vendidas pelo trade turístico são pertencentes a Cabedelo. Então esse pertencimento é muito importante
que passou a voltar no cabedelense após a gestão do Vitor Hugo. Porque quando o Cabedelo estava jogado, abandonado, era difícil a gente ter essa sensação de pertencimento, porque era até meio que constrangedor. Ah, não, aqui é Cabedelo, é feio, é ruim. Mas não, agora o cabedelense voltou a sorrir, o cabedelense voltou a dizer aqui é Cabedelo, aqui é a capital do verão brasileiro, aqui é que nós temos os maiores eventos de janeiro, aqui é que nós recebemos o maior número de turistas durante o veraneio, de dezembro a janeiro, o Cabedelo é cheio. É até difícil a gente ir no supermercado comprar água, porque às vezes falta de tanta gente que tem na cidade. Então, esse pertencimento, a população Cabedelo voltou a ter, e eu tenho certeza que isso é só questão de tempo para todo mundo dizer que aqui é Cabedelo, ali o pôr do sol do Jacaré é Cabedelo, a Areia Vermelha é Cabedelo, que é um trabalho que se iniciou e está sendo muito bem feito pela Prefeitura de Cabedelo. Há ciúme? Será que há ciúme? Há uma pontinha de ciúme? Não há ciúme não, a questão é de pertencimento mesmo. Não, da parte daqui. Porque tem, eu não sei, tipo assim, tem um amigo Não, meu... uma pessoa quer tudo pra ela mesmo. Isso é. Uma pessoa quer tudo pra ela. Agora, ele disse uma coisa interessante, né? A questão dos hotéis. Isso. Porque imagina... Teu pai é de Cabedelo, bora lá. Mora lá em Cabedelo. Imagina um turista que vem de fora, tá aqui descer no aeroporto de Bahia, se hospedar em João Pessoa e passar o dia em Cabedelo. Eu estou aqui... É tão perto que é tudo de João Pessoa. É tudo de João Pessoa. Eu estou aqui em João Pessoa, no pôr do sol. Isso. Ah, demais. E lá tem uma placa, eu amo Cabedelo, tamanho do mundo. Verdade. Não, quando você entra no posto, já tem lá uma... Exato. Eu acredito que... Hoje, como a rede social está muito forte, eu não sei se já tem, mas se houvesse, também que eu sei que requer um monte de... Tem uma logística muito grande para isso, questão de verba e tudo, mas se houvesse uma massa com influência, com rede, com mídia local e fizesse um auê, eu acredito que... Meu filho, o secretário de comunicação tá do seu lado aí. Conversa com ele, pronto, aí. Você acredita? O homem tá aqui do seu lado, Olha, olha. a influência desse... eu estou fazendo Nesses aquele... 65 anos de história da cidade de Cabedelo, Cabedelo passou a participar das feiras de turismo Agora, agora. Né? É. E já se tornou destaque. Verdade. Top. Como é que a gente queria que lá atrás o pessoal soubesse que era Cabedelo se a gente não vendia Cabedelo? Não vendia. Interessante. E Vitor Hugo agora é secretário de turismo de João Pessoa e tá vendendo Cabedelo também. Leva e vende Cabedelo. Ali o amor pro Cabedelo é... Presidente, ficou alguma pergunta que não foi feita, que o senhor gostaria de ter sido feita aqui, não? Não, aqui eu tô... Eu só não vou falar de futebol, porque eu sei que o senhor é Flamengo, eu não quero. Claro. Aí o seu secretário também aqui é Flamengo, meu companheiro é Flamengo, aí eu não quero muito. E hoje tem Flamengo, não vai secar não, viu? Não esqueça, não. Presidente, que bom tê-lo conosco. Um abraço, que o senhor possa realmente continuar desempenhando um bom trabalho à frente do Poder Legislativo, da Câmara de Cabedelo. Espero que em breve também o senhor me faça o convite para receber o meu título de cidadão cabedelense. certeza, Eu estou com o título aprovado já faz uns 4 anos. Inclusive, o senhor foi o relator, né, do processo, em que eu tive a honra, o prazer de ser escolhido pelo vereador Pereira. Um abraço para ele. E com votos de todos os parlamentares da antiga legislatura, né, da última legislatura, esse título que muito, muito me honra, porque eu já me sinto de Cabedelo. Eu não recebi ainda o título físico, mas no dia que foi aprovado, eu já me sinto cidadão cabedelense com a responsabilidade ainda maior com aquela cidade. Então, sirva-se sempre aqui do Conecta PB. Espero que o senhor volte aqui mais vezes. Um grande abraço, saúde e paz, viu? Obrigado, Paulo. Obrigado, Flávio. Obrigado a toda a equipe do Conecta Paraíba. Você tenha certeza que eu estarei sempre à disposição para falar de Cabedelo, para falar do nosso trabalho, para falar de como Cabedelo vem avançando. E também convido-os para que vocês estejam em Cabedelo, conheçam a nossa sede, que vejam a nossa estrutura. Câmara nova. Vejam como Cabedelo realmente mudou e como é bom você realmente estar numa cidade onde você se sente bem, onde você se sente abraçado, que você tem infraestrutura. Então, assim, eu estou à disposição para o que vocês precisarem e podem contar comigo sempre para a gente sempre discutir o que eu tanto amo, que é a minha cidade de Cabedelo. Eu ia falar isso, agradecer aqui a sua presença e toda a equipe e que nossos 2 convidados, o primeiro, nosso vice-prefeito Léo, e agora nosso amigo Edvaldo,
eles sempre, né, indagando esse amor. Quando eles falam da cidade... Os dois foi, né? algo parecido, Algo muito muito parecido em ambos. Em ambos. O amor de um pro João Pessoa e do outro pro Cabedelo. É muito... Ele Foi bacana, falando aí, realmente. Né, observando, muito bom. E é essa humanidade que a gente pede aqui no programa, que realmente as pessoas que assistem vejam isso no nosso entrevistado. Que não seja uma coisa montada, mas essa naturalidade, esse amor no olhar, de quando falar, eu amo o Cabedelo, meu povo, amo... É isso que a gente busca aqui no programa, e eu tenho certeza, Paulo Neto, que esse segundo vai ser melhor ou igual, tão ou mais o primeiro, com certeza. Por conta desse amor. Vamos terminar logo, que eu já vi que você quer conversar com o secretário ali para dar umas dicas ao secretário de como fazer um negócio de Cabedelo. Abraçando a você de toda a Paraíba, de todo o Brasil, do mundo inteiro acompanhando a gente no YouTube e no Instagram. Êxito Cowork, estamos aqui no centro de João Pessoa, inclusive de portas abertas, esperando você para nos fazer uma visita. Império Atacadista, as melhores cestas básicas com o menor preço na cidade de Bahia. Rápida Soluções, dinheiro rápido e fácil para você de qualquer lugar desse estado. Dinheiro, 5 minutos tá na conta. Né? Tem alguns formatos de empréstimo que em 5 minutos o dinheiro tá na sua conta. Então, não perca tempo. Também tem antecipação de FGTS. Tem tudo para você lá, tá? Dinheiro rápido e fácil na Rápida Soluções. SOS Rastreamento 24 horas. Deixa o seu veículo protegido, pagando pouco. E também LDF Material de Construção, loja LDF da Estrada de Cabedelo, levando até você os menores preços, pisos, revestimentos, tintas, portas, janelas, tudo que você precisar. Abraço. Abraço. E olha o desafio que eu fiz, Como hein? é o sininho antes? Tem que fazer como? Vai lá, se a Globo vê isso, toma aí. É verdade. E o desafio que eu lancei no início tá valendo, hein? Pelo menos compartilhamento com 3 pessoas. Tira o print. E comprova com o nosso produtor, hein? Manda lá no @ConectaPB Oficial, que você vai revelar em breve um sorteio para essas pessoas que vão participar. Inclusive, eu tive ideia aqui agora. Calma. Não fala não. Não fala não. Aqui agora. Vai falar. Vai ser lá em Cabedelo o prêmio. O entrevistado vai participar desse sorteio aí, então. Sendo em Cabedelo. O prêmio vai ser lá em Cabedelo. O prêmio vai ser em Cabedelo? Vai ser em Cabedelo. Então já deu um spoiler aqui, Dei um spoilerzinho. O que pode ser um prêmio em Cabedelo, homem? A gente vai revelar no próximo programa. Tô aqui pensando, passeio de catamarã? Alguma coisa vai ser em Cabedelo. Em Cabedelo. Ao entrevistado. Boa. Beijo, Paraíba. Obrigado. Até o próximo Conecta PB, quinta que vem. Esperamos você. Até mais.